Últimas notícias do Mengão. Fique por dentro de todas as novidades do time mais querido do Brasil. Inscreva-se agora no nosso canal de notícias do Flamengo e não perca nenhuma informação sobre contratações, resultados de jogos, entrevistas exclusivas com jogadores e muito mais. Aqui é o lugar certo para os torcedores apaixonados pelo Mengão ficarem por dentro de tudo o que acontece dentro e fora dos gramados. Não perca tempo e se inscreva já! Há 20 anos, em um momento que ficou marcado para sempre na história do Flamengo, o sérvio Dejan Petrović se tornou um herói para os torcedores do clube. Aos 43 minutos do segundo tempo, o meia marcou um gol de falta espetacular que garantiu a conquista do tricampeonato estadual em cima do seu maior rival, o Vasco da Gama. Esse momento memorável é lembrado até hoje por torcedores de ambos os clubes e é considerado um dos gols mais icônicos da história do Flamengo. Em uma entrevista concedida à Gol, o ex-jogador Reinaldo, que estava em campo naquela partida, comparou o gol de Petrović ao primeiro gol de Gabigol na final da Copa Libertadores de 2019, quando o Flamengo empatou a partida contra o River Plate aos 43 minutos do segundo tempo. No entanto, Reinaldo acredita que o gol de Petrović teve um peso ainda maior, pois foi marcado contra um time que tinha acabado de conquistar a Mercosul e contava com jogadores de seleção brasileira. Para Reinaldo, o torcedor deve comemorar cada título, independentemente do seu tamanho, mas o fato de o gol ter sido marcado no Maracanã contra o maior rival do Flamengo na época, torna esse momento ainda mais especial. É por isso que, 2 décadas depois, o gol de Petrović ainda é celebrado pelos torcedores do Flamengo como um dos momentos mais emocionantes da história do clube. No dia 6 de maio de 2009, o Flamengo anunciou oficialmente a contratação do atacante Adriano, através do presidente em exercício Delair D'Ambrosio. A apresentação do jogador estava marcada para o dia seguinte, no salão do Conselho Deliberativo, seguida de uma saudação aos torcedores presentes na arquibancada da Gávea. Apesar dos problemas financeiros, a diretoria do clube conseguiu chegar a um acordo salarial com o atleta e ainda assegurou um novo patrocinador que ajudaria a pagar o salário de Adriano. O presidente Márcio Braga, que estava licenciado devido a uma cirurgia cardíaca, elogiou o esforço de Delair e se mostrou animado com a chegada do imperador ao clube. Adriano havia deixado a Inter de Milão em abril de 2009, alegando problemas pessoais, e ficou sem clube até fechar com o Flamengo. Durante esse período, circularam boatos de que o jogador teria morrido, mas eles foram prontamente desmentidos. A rescisão de contrato com a Inter foi anunciada no dia 24 de abril, abrindo caminho para a contratação pelo Flamengo. A chegada de Adriano ao clube causou grande expectativa entre os torcedores rubro-negros, que aguardavam ansiosamente pela estreia do atacante no time. A contratação se mostrou um sucesso, e Adriano se tornou uma peça importante na conquista do título brasileiro de 2009 pelo Flamengo. A chegada de Adriano ao clube causou grande expectativa entre os torcedores rubro-negros, que aguardavam ansiosamente pela estreia do atacante no time. A contratação se mostrou um sucesso, e Adriano se tornou uma peça importante na conquista do título brasileiro de 2009 pelo Flamengo. Zico é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Além de ter uma carreira irretocável no Flamengo, clube pelo qual é o maior ídolo da nação rubro-negra, ele foi ídolo em todos os clubes que passou e é considerado um dos melhores meias que o futebol já viu. Ele é o único jogador da história do Flamengo a ter disputado mais de uma Copa do Mundo como atleta do clube, tendo participado dos Mundiais de 1978, 1982 e 1986 pela seleção brasileira. Zico foi um dos maiores meias da história do futebol e admirado e idolatrado por muitos. Em junho de 1983, com 30 anos, Zico foi jogar na Udinese, da Itália, permanecendo lá até meados de 1985, quando retornou ao Flamengo. Ele encerrou a carreira profissionalmente em 1989, aos 36 anos, devido a uma contusão no joelho que sofreu em 1985, durante um jogo contra o Bangu. Apesar disso, Zico ainda voltaria aos campos para uma de suas grandes realizações no futebol. Em 1991, Zico foi jogar no Kashima Antlers, do Japão, quando o clube ainda se chamava Sumitomo.
Ele acabou se tornando o principal responsável pela profissionalização do futebol japonês, que até os anos de 1980 era amador e, até hoje, é idolatrado pelos japoneses. Zico é considerado um dos maiores jogadores da história do futebol. Além de ter uma carreira irretocável no Flamengo, clube pelo qual é o maior ídolo da nação rubro-negra, ele foi ídolo em todos os clubes que passou e é considerado um dos melhores meias que o futebol já viu. Ele é o único jogador da história do Flamengo a ter disputado mais de uma Copa do Mundo como atleta do clube, tendo participado dos Mundiais de 1978, 1982 e 1986 pela seleção brasileira. Zico foi um dos maiores meias da história do futebol e admirado e idolatrado por muitos. Em junho de 1983, com 30 anos, Zico foi jogar na Udinese, da Itália, permanecendo lá até meados de 1985, quando retornou ao Flamengo. Ele encerrou a carreira profissionalmente em 1989, aos 36 anos, devido a uma contusão no joelho que sofreu em 1985, durante um jogo contra o Bangu. Apesar disso, Zico ainda voltaria aos campos para uma de suas grandes realizações no futebol. Em 1991, Zico foi jogar no Kashima Antlers, do Japão, quando o clube ainda se chamava Sumitomo. Ele acabou se tornando o principal responsável pela profissionalização do futebol japonês, que até os anos de 1980 era amador e, até hoje, é idolatrado pelos japoneses. Além dos títulos conquistados pelos clubes que passou, Zico venceu inúmeras premiações individuais. Ele ganhou a Bola de Ouro da revista Placar como o melhor jogador dos campeonatos brasileiros de 1974 e 1982 e a Bola de Prata da mesma revista por ter sido um dos melhores meias dos brasileiros de 1975, 1977 e 1987. Zico também foi eleito 3 vezes pelo jornal uruguaio El País como o melhor jogador sul-americano, em 1977, 1981 e 1982, todas as vezes como jogador rubro-negro. Nos anos de 1976 e 1980, ele ficou em segundo lugar na eleição. Ao lado do chileno Figueiredo e do argentino Tevez, Zico é um dos 3 jogadores que ganhou mais vezes o prêmio, que começou em 1971. Segundo a FIFA, Zico foi um dos 3 melhores jogadores do futebol brasileiro no século XX, ao lado de Pelé e Garrincha. A entidade ainda colocou o Zico na seleção do futebol sul-americano no século XX, ao lado de Filó, Argentina, Carlos Alberto Torres, Bra, Figueroa, Xi, Passarella, Argentina, Nilton Santos, Bra, Di Stéfano, Argentina, Maradona, Argentina, Garrincha, Bra, Pelé, Bra, e Rivelino, Bra. É uma grande honra para Zico ter sido incluído nessa seleção ao lado de tantos outros grandes jogadores. E assim encerramos mais uma edição do Notícias do Flamengo. Fiquem ligados em nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades do Mengão, desde as contratações até os resultados das partidas. Não esqueça de deixar seu like e comentário abaixo para nos ajudar a melhorar cada vez mais nosso conteúdo. Até a próxima!